que bom que você está aí mais uma vez para juntos estudarmos este livro sagrado, não é? Agora, você sabe o que é um dragão? Essa semana eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre essa palavra, porque a gente tem recebido muitas perguntas semanalmente sobre o dragão que é apresentado na Bíblia. Aí eu fui dar uma estudada e ver o que é exatamente, o que se tem conhecimento sobre a palavra dragão. E uma das coisas que eu achei que me chamou a atenção é que é um ser da mitologia dos povos mais antigos da Terra. E eles são representados por grandes lagartos, serpentes que possuem asas, que cospem fogo e que representava poder, um poder muito grande e que de fato é uma coisa meio que imaginária do povo e da mitologia. Agora, na palavra de Deus, tem essa palavra dragão. Mas o que é isso, afinal de contas? Isso tem alguma representação? Esta e outras dúvidas nós vamos tirar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, mais uma vez estamos juntos e a partir de agora conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o Brasil e ainda através da internet para o mundo inteiro. É um prazer muito grande ter aí a sua companhia, afinal de contas é você quem faz esse programa. E este programa é onde você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas sobre a palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Uma dúvida bíblica, uma dúvida teológica, religiosa, mande pra gente. Mas eu só queria explicar uma coisinha. O programa de hoje é um programa diferente. Esse é um programa gravado. Nós não estamos ao vivo hoje, em virtude de alguns acontecimentos que precisamos desenvolver essa semana. E eu separei umas perguntas muito boas, que têm chegado semanalmente para a gente, mas que infelizmente não dá tempo da gente colocar no ar. E este é um programa que, tenha certeza, está rico de conteúdo e perguntas fantásticas que irão esclarecer muito a sua mente. E eu queria, como vocês sabem, eu comecei o programa falando sobre dragão, mas o que é isso na Bíblia? E nós vamos fazer uma pergunta em cima disso. Mas antes, nós precisamos cumprimentar o nosso amigo e professor Leandro Quadros, que já está lá no escritório. Como é que vai, professor? Tudo bem? Estou muito bem, Tito, e bem animado aí com o número de perguntas e acessos que temos tido no nosso blog. É verdade, professor. Nós já estamos, Tito, com quase 17 mil acessos no blog. Isso diariamente, não é, professor? Exatamente. E olha, tem um detalhe, tem quase 50 países do mundo que já acessaram o blog também. Então eu queria convidar aos nossos telespectadores, ouvintes, internautas a acessarem www.namiradaverdade.com.br e lá você vai ver respostas a dúvidas, debates, defesa da fé bíblica, depoimentos. Então tem muita coisa lá. E se eu ainda não moderei o seu comentário, tenha um pouquinho de paciência. Eu estou com aproximadamente 250 comentários para moderar ainda e muitos deles eu tenho que responder. Então aguarde um pouquinho mais, que logo eu vou responder e moderar o seu comentário também. Por isso que é importante, professor, esse programa que nós estamos fazendo hoje. A gente tem recebido aqui uma quantidade imensa de perguntas e perguntas muito profundas. Sim. E nós separamos algumas e pincelamos algumas para poder passar aqui para você hoje, professor, para responder para o nosso telespectador. Essa é uma satisfação. Eles estão com muitas dúvidas e uma delas é essa que eu comecei abrindo o programa falando sobre o dragão, professor. Certo. Essa pergunta tem chegado sempre para a gente e a pergunta é a seguinte: por que Satanás é comparado a um dragão? E diga uma coisa, existiram dragões, professor? Como é que fica essa questão? A Bíblia fala alguma coisa? A Bíblia menciona, Tito, o termo dragão em referência a Satanás em Apocalipse 12, verso 9. Ali é dito assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aqui é mencionada a ocasião em que Satanás foi expulso do céu por ter criado um motim, uma rebelião contra Deus e não quis se arrepender dos pecados dele. E aí Deus teve que expulsar Satanás de lá. Satanás é comparado aqui a duas figuras. Primeiro, a uma serpente,
Porque a serpente no Éden que falou e enganou Eva, na verdade não foi o animal em si, mas foi o animal, diríamos assim, possesso pelo diabo. Nós podemos dizer que a serpente foi o primeiro médium espírita que existiu neste mundo, porque foi através dela que Satanás enganou Adão e Eva. E Satanás também é comparado a um dragão, por quê? Como você bem falou, Tito, a imagem de um dragão faz parte da mitologia pagã. Então, nessa linguagem aqui, a Bíblia simplesmente está aproximando o leitor daqueles dias para que eles entendessem que Satanás, ao ser comparado com um dragão, na verdade, Satanás é um destruidor. Isso não significa que existiram dragões literais que cuspiam fogo e faziam esse tipo de coisa. Não, pelo contrário. O que a Bíblia menciona, assim, é que existiram os dinossauros, mas que não tinham essas características, não é? De dragão, cuspindo fogo e tudo mais. Então, esse termo foi usado em Apocalipse 12, verso 9, para remeter a mente do leitor àquela mitologia, para que eles pudessem entender que Satanás é o inimigo destruidor. Ele quer destruir a vida das pessoas, quer destruir a felicidade das pessoas e tentou destruir a felicidade no céu também. Agora, professor, é interessante essa comparação que a Bíblia faz, mas é uma coisa que tem me assustado. Eu tenho visto, e a gente tem visto, muitas pessoas que têm estampado no seu corpo a figura de um dragão. E o dragão na Bíblia é representado pelo inimigo de Deus, Satanás. Agora, existe algum problema? Como é que fica? De repente a pessoa colocou aqui sem ter conhecimento disso, professor. Exatamente. Essa pessoa, como é que fica? Ela vai se sentir condenada por isso ou de forma alguma? Olha, Deus, ele tem um texto que é Provérbios 4:18, né, que afirma que a luz do justo é como a luz da manhã, que vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. Então isso indica que o conhecimento que nós temos a respeito da vida, a respeito da religião, a respeito das coisas de Deus é um conhecimento progressivo. Então se a pessoa fez uma tatuagem com o símbolo do dragão ou qualquer outra tatuagem e não sabia que isso não estava em harmonia com a vontade de Deus, com certeza Deus vai perdoar essa pessoa. Agora, se essa pessoa fez tatuagem mesmo sabendo que Deus condena, Deus também pode perdoar essa pessoa. Agora, não é legal fazer tatuagens no corpo, porque nós já abordamos até uma questão aqui. Falamos sobre isso, né? Exatamente, Levítico 19:28 afirma que nós não devemos fazer marcas em nossos corpos. E 1 Coríntios 6:19, Tito afirma que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, qualquer ferimento que eu cause no corpo de forma desnecessária, eu estaria ofendendo ao Espírito Santo, sendo que o meu corpo e o nosso corpo, não é considerado sagrado pela divindade. Muito bom, professor. Muito bom esclarecimento. Uma outra pergunta que tem